Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Você que tem acompanhado todas as terças-feiras as ministrações de Romanos, eu falo que não tem parte fácil do livro de Romanos. Todas as partes são extremamente desafiadoras. Na semana passada, quando nós ministramos do capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 14, nós aprendemos algo que é o grande desafio para todo cristão. O que a gente aprendeu, apóstolo? Para você que não veio, ou para você que veio, deixa eu resumir e deixar bem explícito para você, é a parte mais difícil do Evangelho. É a parte onde a cultura do céu influencia a nossa vida. A parte difícil para nós, quando Jesus se encontra com, é Nicodemos que se encontra com Jesus, porque é ele que vai até Jesus, a parte mais difícil foi ele entender que é necessário nascer de novo. E aí ele fica confuso, ele fala, mas como que eu posso nascer voltando ao ventre da minha mãe? Isso é impossível. E Jesus diz para ele, você está entendendo carnalmente e não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é algo espiritual. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E isso só pode ser feito, esse novo nascimento só pode ser feito através do Espírito Santo. É Deus que realiza esse novo nascimento. Nós não decidimos nascer de novo, nós decidimos nos entregar para esse nascimento, mas o nascer de novo é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, amém? Bem claro, mas como que acontece isso? É interessante nós olharmos por essa ótica, que todos nós na nossa vida, em todos os sentidos, nós estamos tendo comportamentos, valores, que nós fomos aprendendo, a começar de dentro de casa, dos nossos pais, os nossos primeiros contatos com a nossa família, mãe, pai, né, a família nuclear, depois escola, depois a sociedade, os valores. O que acontece? Chega uma hora que nós entregamos nossa vida a Jesus, só que 100% de nós, mesmo que na nossa infância tenhamos entregue nossa vida para Jesus, ainda não temos uma consciência formada como um adulto tem, amém? Sendo assim, nós fomos criados e influenciados por um montão de valores. Só que às vezes, quando nós chegamos diante de Deus, esses valores, eles entram em choque com os valores do reino. Então, nós temos uma cultura humana e uma cultura do céu. A cultura do céu é a mais difícil da gente viver, principalmente quando faz muito tempo que a gente existe nessa terra e a gente se converteu muito mais à frente. Nós temos um montão de costumes, nós temos um monte não só de costumes, mas de valores. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, elas mudam o jeito de falar, e é muito bom, ok? Mas elas não mudam dentro de si, ela só mudou o jeito de falar, mudou o jeito de vestir, que também é importante, mas ela não transformou dentro dela os valores. A cultura dela ainda não é a cultura do céu, amém? Então nós trabalhamos no capítulo 6, do 1 até o 14, justamente isso. Agora nós morremos com Cristo e agora nós vivemos para Deus, morremos para o pecado, morremos para o mundo e nós não permanecemos no pecado. O pecado é um acidente na vida do cristão, amém? Glória a Deus. O pecado sendo um acidente, eu vejo, eu entendo, a palavra de Deus me mostra que aquilo está contrário à vontade de Deus, eu me arrependo, eu abandono, eu tomo posse do sacrifício de Cristo na cruz pela minha vida, a graça de Deus que está disponível para nós, ok, ponto, desfruto da salvação, desfruto do perdão de Deus, claro para nós, amém? Agora no versículo de número 15, ele vai trabalhar uma coisa que começa a ser exterior. Se no capítulo 6, do 1 ao 14, ele trabalha a cultura que está dentro de nós, todo o nosso mundo interior, um dia ele se manifesta, sim ou não? Às vezes uma pessoa está com muita raiva, está com ódio dentro de si. Às vezes, a princípio, você não vê. Mas daqui a pouco, tudo aquilo que está dentro de você vem
à tona, você exterioriza o seu mundo interior. Amém? Nessa que você exterioriza o seu mundo interior, é o que Paulo vai dizer aqui. E é um desafio esse outro lado. Não somente você ter dentro de você a cultura do céu, nos seus sentimentos, nos seus valores, mas agora você se entregar para essa cultura. Você ser influenciado tanto por ela, que a sua a sua maneira de viver, ela vai mudar. E esse é o grande problema. Vamos lá. Versículo de número 15 em diante. Diz assim, vou ler até o final do capítulo número 6, que é a nossa ministração de hoje. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Pergunta, é uma interrogação. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: tem muita gente que diz assim, eu posso, existe uma diferença muito grande nisso, preste atenção, eu posso pecar porque a graça está disponível. Isso é uma verdade? Sim ou não? Não é uma verdade. Mas a graça está disponível? Sim. Isso não significa que por ela estar disponível você pode pecar. A Bíblia diz que nós não podemos no sentido de tipo, eu posso viver à vontade de pecar porque a graça está disponível. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte: se caso nós pecarmos, se caso nós falharmos, que com certeza de alguma maneira, mesmo que não queiramos falhar, nós somos falhos diante da lei de Deus, a graça ela não é uma liberação para nós pecarmos. A graça é uma disposição de Deus se caso nós pecarmos. Então, pecar é uma probabilidade, não uma necessidade. Amém? É isso que ele está dizendo. Por quê? Às vezes tem pessoas que dizem assim, não, irmão, é a questão... O John Stott, no escritor, ele diz o seguinte, que essa é a graça barata. Né? Ele fala de uma graça barata, tem um outro escritor também que fala de uma graça, o Bonhoeffer, né? O nome dele é complicado de dizer. Quando ele fala de discipulado, ele fala de uma graça barata também, daquela graça que sempre está lá para você fazer o que você quiser, e é um erro, é isso que Paulo está dizendo. A graça não é algo barato, como muitas vezes as pessoas tratam nos dias de hoje. Posso fazer o que eu quiser, por quê? Porque o amor de Deus está tudo certo. Deus ama o pecador? Deus ama o pecador. Ele só não é conivente, ele só não apoia, ele não fecha os olhos para o pecado das pessoas. A justiça de Deus o obriga a cobrar esse pecado. Quando temos Jesus, a justiça já foi executada sobre Jesus. Só que quando não temos, o pecado ainda vai ser cobrado. Amém? Mas a graça está disponível. E precisamos aprender a desfrutar dela. Mas isso, a graça não é uma liberação para nós pecarmos. Amém? Continuando, ele diz, de modo nenhum, de maneira alguma isso pode passar na cabeça de uma pessoa. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, ele vai começar a tratar aqui sobre dois senhores. Você, pelo seu livre-arbítrio, sua livre escolha, você entregar sua vida ou para Deus, ou você se entregar totalmente para o pecado. Ele está dizendo aqui para nós que podemos escolher viver uma vida na santidade ou viver uma vida no pecado, embora influenciados pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele diz o seguinte: se nós entregarmos o nosso corpo para Deus, para a santidade, vamos desfrutar de uma vida eterna, de uma justiça de Deus. Se nós entregarmos o nosso corpo ao pecado, nós vamos desfrutar da ira de Deus sobre a nossa vida um dia. Amém? Claro para nós? E ele continua dizendo o seguinte, a importância de entender isso.
E a gente vai ficar bem mais claro nesses versículos que seguem aqui. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui do 17 até o 19. Olha que interessante. Estava comentando com o pessoal e o rapaz, ele foi na avenida. E ele foi participar do carnaval. O rapaz não é cristão. E a gente conversando sobre isso, e ele estava dizendo que ele teve a oportunidade de estar por detrás dos bastidores, um amigo dele, ele conversando, e o rapaz, ele chega, esse rapaz, ele dando testemunho desse menino, que ele chegava na sexta-feira, 7 horas da noite, e virava até a madrugada para coordenar as coisas. Acabando um carnaval, já está engatando no próximo, preparando tudo para um próximo carnaval. Os ensaios, a dedicação de cada um para os carros alegóricos, a dedicação de cada pessoa para que aquele momento de avenida aconteça, é totalmente entregue. Pessoas que gastam fortunas para poder ter uma fantasia. Pessoas que estão decididas a viver aquele momento intensamente. Amém? Assim como em outras áreas. Pessoas que decidiram viver a sua vida, aqueles momentos, intensamente. E nesse momento eu não estou falando de certo ou errado, eu estou falando de intensidade naquilo que se faz. Essas pessoas, assim como nós vemos muitas vezes, há pouco tempo teve também, acho que um show aí, eu não lembro, que muita gente ficava, não sei se era Lollapalooza o nome, que era isso, mas eu sei que o pessoal virava dias para ficar lá, jovens, adolescentes, enfim, o pessoal curtindo muito, né? Virava a noite, dias e dias virado ali, se entregando àquilo. Às vezes pessoas também, religiosamente falando, fazem coisas segundo os pedidos da sua religião, da sua fé, que elas não se sentem envergonhadas daquilo que fazem. Não importa que hora, à noite, de dia, na encruzilhada, no mar, importa. Muita gente se sente honrada naquilo que está fazendo. Muitas pessoas que, como conheci uma pessoa que como caráter, ele não é cristão, mas como caráter, um ótimo profissional, um ótimo trabalhador naquilo que ele faz com muita excelência e dá para confiar no trabalho que ele está fazendo, por causa da integridade que ele tem. Mas me lembro uma certa vez que ele fez aniversário e nós pegamos um bolo e partimos, e ele pegou e guardou um pedaço lá no canto, e eu cheguei depois. E aí ele falou, come um pedaço aí. Aí eu vi um pedaço lá, fui pegar. Ele falou assim, não, esse daí não, esse aqui, esse daí não pode. Né? Eu já sabendo o que era, porque o outro rapaz tinha falado, ele falou assim, não, esse daí é da entidade que ele serve. Tá bom, então vai lá, né? E eu fui comer outro pedaço do bolo lá. Ela ficou para lá. Tirou a primeira parte para a entidade. As pessoas que procuram fazer, por exemplo, como levam a sério, por exemplo, budistas, como eles levam a sério aquilo que eles fazem. Às vezes muitas pessoas que também têm trabalhos espíritas, né? Pessoas que têm trabalhos sérios também, que se dedicam totalmente àquilo que estão fazendo.
Eu estou abrindo o leque para você entender como existem coisas que às vezes nós estamos entendendo, que nós falamos como cristãos, que as pessoas estão erradas, ou as pessoas estão cometendo seus erros ali, não é isso que eu estou colocando em questão. Nós estamos falando de entrega, amém? Diga assim comigo, entrega. Quando você olha, por exemplo, para músicos, um músico vai tocar com uma pessoa famosa, não é qualquer pessoa que senta lá para tocar. Na hora de colocar, por exemplo, se você vai pegar uma pessoa, vai contratar ele como um tecladista, vai contratar ele como um baterista, ele não pode ser qualquer um. Uma pessoa que vai cantar, eu particularmente, eu gosto muito, porque eu não sei cantar, não tenho voz boa para isso. A Elaine sabe como eu gosto de assistir The Voice, como eu gosto de assistir Canta Comigo. Eu falo, eu queria ter uma voz dessa. E interessante como nós vemos tantas pessoas famosas, que quando elas começam a conversar e dar um testemunho da vida dela, ela começa a dizer, nossa, você canta muito. Aí falam, e canta mesmo. Mas onde você começou a cantar? Eu cantava na igreja. E aí depois não canta mais, e eu não estou aqui julgando, estou falando de toda uma situação. Amém? O trabalho que a dançarina, o dançarino, né, o balé, exige, a dedicação das pessoas, a performance vocal, o quanto a pessoa se dedica para aquilo. Uma pessoa que tem um trabalho de coach, por exemplo, o quanto ela se dedica naquilo, é uma pessoa séria, ela estuda sempre, ela estuda de noite, ela estuda de dia, é um advogado bem-sucedido e que quer conhecer bem a área que ele está atuando, ele se dedica dia e noite, sim ou não, Márcio? Não é assim? Deixa de dormir, dorme menos, se dedica naquilo que é a profissão dele. Acho que já deu para você entender. Hoje estava conversando com o Carlos, que é o nosso mestre de jiu-jitsu, eu mandei um vídeo para ele, a estratégia do rapaz. Eu falei, meu Deus, eu quero, viu, mestre? Eu quero ter aquela estratégia, o cara na maior calma. Dono disse, para mim, eu já estava com medo de tomar um socão do outro. Mas o cara ali, Fabinho, na maior calma. Eu vou dominar esse cara. E o cara veio, vai me dominar nada. E o cara com a maior calma, serenidade, Dani, que eu falei, meu Deus do céu. E aí o cara veio, e não é que o cara finalizou o outro, rapaz. Falei, que calma, que estratégia. Mas só que se você for ver aquele cara, ele não fez da noite para o dia. Ele se dedicou naquilo que ele estava fazendo. Ele dominou a técnica. Ele teve vários treinos, dia, noite, alimentação. Tem momento de você saber controlar a sua respiração, ficar calmo, que é uma coisa difícil, né? Mas que vai disputar aí logo mais o brasileiro, qualquer o sul-americano, é isso? Preparar, manter a calma, né? Falar assim, eu preciso manter a calma para ganhar aquela luta. Então é muito tempo de dedicação. Acho que já deu para entender. E aqui eu não estou dizendo nada para ninguém, estou pregando para mim também. O quanto eu me dedico para Deus. Existem muitas pessoas que falam sobre Deus, mas não pegam a Bíblia para ler. Existem pessoas que dizem, sou pastor, sou apóstolo, não sabe nem o que significa ser apóstolo, não sabe o que significa ser pastor, recebeu a unção de pastor e não conhece nada de Bíblia. Quantas pessoas cantam, mas elas cantam porque gostam. Gostar eu também gosto, mas eu sou muito ruim no negócio. Só faço se não tiver jeito. Mas não é o meu chamado. Mas se eu acredito que é o meu chamado, o que eu preciso fazer? Com excelência. A igreja muitas vezes, eu entendo as debilidades, mas muitas vezes as pessoas fazem porque gostam, não porque é o seu chamado e não há dedicação naquilo que está fazendo. Eu não digo só é questão de louvor, eu estou dizendo só de pastor, eu falo de todas as áreas. Muitas vezes nós adaptamos, é isso que a gente tem, é isso que dá para fazer, afinal de contas Deus está de olho no nosso coração. Aí tem muita gente que faz de qualquer jeito. Paulo ele está justamente chamando a nossa atenção
que tipo de entrega nós temos. Que tipo de referencial nós temos como um verdadeiro pastor? Porque tem muita gente que já se esqueceu que o grande referencial de pastor é o próprio Cristo. Quando nós vemos na Bíblia que nós devemos tocar, mas é tocar bem, fazer com excelência e tirar do nosso vocabulário, mas a gente pode fazer assim porque Deus recebe, porque Deus está de olho no coração. Sim, Deus está de olho no coração, mas se é o meu chamado, eu tenho capacitação para aquilo e me capacito para fazer o melhor naquilo. Quem está entendendo? Dedicação, só que não só dedicação, mas é amor naquilo que se faz. Gente, não tem coisa, acho que essa é a minha admiração, amor. A minha admiração é ver aquele pessoal cantando com aquela voz, mas sorrindo. E as pessoas cantando Joselê, e a voz cheia de sentimento, não só técnica, mas amor naquilo que faz, aquela entrega total. E às vezes você vê, não, é isso que tem. Paulo está repreendendo a gente. Quantas vezes, pastor Hélio, quando a gente fala assim, vamos fazer uma vigília na igreja, meu Deus do céu, já foi essa época de vigília há muito tempo atrás. Pouca gente participa de vigília, e quando a vigília é feita tem que ser vigília motivacional, porque se for vigília de oração as pessoas já nem vêm, só vêm na primeira. Depois ela vai ter que orar, não, eu quero ir na vigília se eu for receber oração, se eu for receber algo, aquelas vigílias de tipo, vamos buscar até ser cheio do Espírito Santo, é algo em desuso, muitas vezes. E a igreja, nós aprendemos que a igreja de Atos é uma igreja que cresceu de joelho no chão. Ela tinha a base da palavra de Deus. Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela falando que na igreja, pastor Hélio, que ela foi, chegando lá não tem base bíblica, não prega a palavra, mas tem movimento. Só que quando senta para conversar com essas pessoas do movimento, vê um monte de gente doente. Não que se nós pregarmos a palavra, só vai ter gente curada. Porque a palavra é anunciada, mas nem todos a recebem com o coração, ouvem, mas cai na terra. O problema é a terra, o problema não é a semente. Nós percebemos que quando a gente fala, vamos fazer um ensaio, não, meu Deus, é muito ensaio. De 15 em 15 dias é muito ensaio, né, Tícia? É muito ensaio. Aí você fala, meu Deus, como que é muito ensaio? Se você for pegar uma pessoa que se dedica realmente àquilo que faz com excelência, ela não ensaia só de 15 em 15 dias, é todo momento ela está ensaiando, porque existe ensaio particular, você aquecendo sua voz, aprendendo as técnicas, você cantando, você aprendendo ali sozinho, depois você com um grupo. E quantas vezes as pessoas chegam e falam, vamos lá. Paulo está nos repreendendo. Quantas vezes as pessoas elas se entregam a fazer todas essas coisas que nós, muitas vezes do lado de cá dizemos, está errado. Mas vibramos a olhar a entrega daquela pessoa fazendo aquilo. Quantas vezes no trabalho chega uma pessoa que participou de tudo isso e chega na maior alegria e fala, nossa, como foi legal meu final de semana, foi assim, foi assado, foi muito legal e tal. E às vezes as pessoas que vieram na igreja ficam um tanto que frustradas e dizem assim, meu final de semana não foi tão legal como o dessa pessoa, porque ela se entregou àquilo e para ela está dizendo, eu me satisfiz, eu fiquei legal, eu me entreguei, mas me entreguei de corpo e alma àquilo. E às vezes nós na igreja, não sei, estou trazendo reflexão aqui, estou acusando ninguém, estou trazendo reflexão. Não nos entregamos tanto assim. Vimos, mas viemos de qualquer jeito. Cantamos, mas cantamos de qualquer jeito. Pregamos, mas pregamos de qualquer jeito.
E quantas vezes, infelizmente, aquela história de eu entendo, mas não concordo, que muitas vezes líderes deixaram de pregar uma verdade e de se debruçar na palavra de Deus. Afinal de contas, para que eu vou me debruçar na palavra de Deus? Eu vou estudar dia e noite, eu vou fazer teologia, eu vou estudar escatologia, eu vou estudar pneumatologia, eu vou estudar soteriologia, eu vou estudar tudo isso. E as pessoas dizem assim: para quê? Eu não quero nada disso. Eu só quero que você me motive, eu quero que você me faça ficar feliz, eu quero que você me traga emoções, me faça chorar, me faça me sentir melhor. A sua palavra tem que me animar. Mas a palavra de Deus, ela precisa tratar a gente. A gente tem que viver uma vida que não dependemos de coisas externas para adorar a Deus. Não depender de um violão, não depender de uma bateria, não depender de uma pessoa. Eu realmente viver a adoração, mas viver ela em total entrega, apaixonado por aquilo que faz. Uma das coisas que as pessoas passam muitas vezes, Fátima, batido, quando nós falamos lá da passagem onde Jeremias desce até a casa do oleiro, é que a Bíblia narra para nós lá em Jeremias 18, que ele está entregue à sua obra. Ele está ali conectado. E vou trazer dessa ministração que fala sobre um estado de flow, né? Você está em fluidez. Você se conectou àquilo que você faz de uma maneira tão profunda que é natural. Flui naturalmente. De tanto você ensaiar, de tanto você se dedicar naquilo, aquilo começa a fluir naturalmente. Não vê assim, Gi? A pessoa começa a fluir naturalmente. Embora ela ensaiou, embora ela já aprendeu as técnicas, chega naquela hora que ela se entrega tanto no que ela está fazendo, que você fala: meu Deus, onde essa pessoa está? Você vê que a técnica se difundiu com a dança, com o sentimento, com o amor e com a unção. Você sente nos poros da pessoa. Nossa, apóstolo, é tudo isso que Paulo está falando? Porque as pessoas muitas vezes fazem isso fora, mas não fazem para Deus. As pessoas muitas vezes faziam isso, viravam à noite, passavam o final de semana, faziam um monte de coisa no mundo, para as trevas, para as coisas que não tinha nada a ver com Deus, mas não tem tempo mais para orar e para buscar a Deus. Não tem mais tempo na palavra, não tem mais tempo para isso. Aí a vida às vezes prospera, acontece um monte de coisa boa, porque é automático. Se alguém torra o dinheiro no bar, ela deixou de torrar o dinheiro no bar, é lógico que ela vai ser próspera, né? O dinheiro dela não vai mais no bar, vai para dentro de casa. Nossa, mudou, mas não transformou. A mesma dedicação que tinha no lugar deveria ser maior ainda, entregando para o reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Se um dia vocês fizeram o que fizeram, viveram o que viveram, agora entregando a vida para Cristo, vocês deveriam fazer no mínimo, com a mesma intensidade. Quem está entendendo, diga misericórdia. Não estou criticando ninguém, eu estou aprendendo aqui. Porque eu preciso ser melhor, eu preciso crescer mais, eu preciso tomar posse dessa palavra e não me envergonhar. Assim como o jovem não se envergonha de falar que encheu a cara à noite e está muito feliz, olha, é muito legal, estou feliz, e está iludido com aquilo. Nós temos uma realidade de vida que nós deveríamos empolgar as pessoas e dizer: eu estive na presença do Senhor, eu estou, Deus está comigo, eu me entrego plenamente a Deus, eu faço com o meu maior amor, eu faço com toda a minha dedicação. Toda a minha vida está entregue naquilo que eu faço. É isso que Paulo está falando para a gente. Eu me lembro de dar um testemunho. Tem um rapaz na igreja do Bispo Alan, meu amigo. E o rapaz, ele era justamente do carnaval. E é novo, vamos dizer que é novo convertido. E ele dando testemunho e falou assim: ó, apóstolo, eu entendi. E ele é o primeiro a chegar na igreja. O último a sair, tudo que tem, ele está lá. Sabe o que ele falou para mim um dia, a gente batendo papo, falou assim: não, eu coloquei no meu coração
se eu virava à noite fazendo o que eu fazia, se eu fazia tudo isso lá, eu vou fazer muito mais para Deus. A gente fala, Paulo, eu entendo, se você for olhar para a vida de Paulo, preste atenção nisso, preste muita atenção. A vida de Paulo, antes de se converter a Cristo, era intensa e fiel a Deus ou não? Era. A vida de Paulo era tão intensa, era tão entregue a Deus. Quando ele fala lá em Filipenses quem ele era, a dedicação que ele tinha, discípulo de Gamaliel, um cara que conhecia, ele era dos fariseus, da tribo de Benjamim, conhecia a Bíblia de ponta a ponta, não era Novo Testamento. O Antigo Testamento estava na ponta da língua de um menininho judeu. Ele é esse rapaz da tribo de Benjamim, que estuda aos pés de Gamaliel, que dentre as pessoas da sua época, ele excedia em tudo que ele fazia. O cara, nós olhamos a história desse homem tão espetacular de Romanos, capítulo do 1, 6, 7, 8, o cara que está escrevendo tudo isso, o maior escritor do Novo Testamento, as cartas que ele tem, cartas pastorais, tudo que ele fala é edificante para a nossa vida até hoje. Mas esse mesmo homem, um dia ele tem uma dedicação tão grande a Deus, e ele acredita tanto naquilo que ele pregava, ele acredita tanto no Antigo Testamento, mas ele não tinha a revelação daquilo que era o Antigo Testamento. Mas ele acreditava tanto, que não somente ele cresceu aprendendo, mas diz a Bíblia que ele perseguia aqueles que diziam que eram seguidores de Cristo. Ele acreditava tanto, que ele levava as pessoas presas com ordem do Sinédrio para pegar e levá-los à morte. Ele é aquele cara que acredita tanto no que ele está fazendo, que ele vê as vestes de Estevão jogadas aos seus pés, e ele apoia a morte de Estevão. De repente, ao caminho de Damasco, este homem tem um encontro que transforma a sua visão. Ele, segundo diz a palavra, ele está a caminho de Damasco com cartas para levar preso cristãos, quando de repente, uma luz resplandecente, ele toma um susto, ouve uma voz. Há passagens que diz que ele vê Cristo, outros que ele ouve a voz, mas eu só sei que o encontro transformou a vida dele. Mas não transformou a dedicação, transformou o foco, mudou o foco dele. O que ele faz? Ele cai do cavalo, ele é levado até a cidade, fica lá, vem Ananias, ora por ele, e agora ele tem uma revelação de tudo aquilo que ele conheceu. Mas ele faz o seguinte: agora eu dava vida por aquilo que acreditava antes, e não me envergonhava de levar as pessoas presas. Agora ele bate no peito e diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu acredito, ele é poder de Deus para salvar a minha vida, para restaurar a vida das pessoas. Mas Paulo, te apedrejaram, eu quero sofrer por amor a Cristo, visto que eu fui o cara que dei a vida por aquilo que não deveria ter dado, porque não entendia. Agora que eu entendi, eu estou disposto a morrer pelo que eu acredito. Isso é tremendo, isso é uma vida extraordinária. Você ter condições de dar a vida por aquilo que você acredita. Eu acho a coisa mais linda do mundo, eu sou apaixonado por ver isso. Uma pessoa que se entrega com amor, com total dedicação àquilo que se propôs. Coisa mais linda. A pessoa diz assim: eu vou ser o melhor líder, eu vou ser o melhor pastor, eu vou ser o melhor ministro, eu vou ser o melhor beck, eu vou ser o melhor diácono, eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Mas não porque eu quero ser melhor do que os outros, é que eu quero ser um referencial de servo de Deus. Quem está entendendo, diga um glória a Deus. Apóstolo, mas isso não é fácil. Não, mas é uma questão de decisão.
estabelecer referenciais e falar: esse é meu referencial, eu vou chegar lá. E eu costumo sempre dizer: o nosso maior referencial sempre vai ser Cristo. Ele é o nosso referencial. Eu costumo sempre dizer, e eu me sinto envergonhado quando eu olho para Cristo e falo que eu sirvo a Deus. Quando a gente olha um para o outro, a gente fala: eu sirvo melhor, outro serve melhor, outro menos, outro mais. Mas quando olhamos para Cristo, nós vemos que estamos em déficit. Por quê? Cristo é o ícone, o exemplo a ser seguido. Por que muitas pessoas desistem na caminhada? Porque os homens falham, mas se esqueceram de olhar para quem? Cristo. Por que as pessoas se perdem? Porque começam a se exaltar a si mesmo, mas nós não somos o primeiro referencial. É interessante isso. Às vezes nós falamos muito de discipulado e eu continuo acreditando nesse negócio. Não é fácil. Mas preste atenção, se você tiver um líder, tiver um discipulador, que o cara está buscando a Cristo e querendo imitar Cristo, o mínimo que você tem que fazer é imitar quem? Aquele homem. Paulo, ele nos ensina: sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. As pessoas olharem para ele e falar: Paulo, se eu não conseguir chegar a Cristo ainda, pelo menos eu tenho um referencial de alguém que chegou mais perto, então vou mirar nesse referencial. E presta atenção no que eu vou te dizer: se você não mirar nesse referencial que é humano, que está fazendo com excelência, e você não conseguir replicar ele, você está mais longe de Cristo do que você pode imaginar. Não, mas você é diferente, apóstolo. Não, nós somos diferentes. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas lutas. Cada pastor, cada pessoa aqui tem sua luta, tem sua dificuldade. Está minha esposa ali que vê que eu sou ser humano. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas existem pessoas que decidiram chegar até algum lugar e pessoas que estão olhando os outros irem. Quem é você? Nossa, mas será que é tudo isso mesmo que Paulo está dizendo? É isso que ele está dizendo. Quando muitas vezes vemos as pessoas em outros lugares fazendo e separando o seu primeiro pedaço para aquela entidade. E existem pessoas na igreja que oferecem para Deus o resto. Entregam para Deus o que sobra do tempo. Esse meu amigo, ele, tal dia eu vou, faço tal dia, eu vou até tarde. Na segunda eu vou até tarde, na terça eu vou até tarde. Quarta eu vou até tarde. Não, nesse dia aqui não vou até tarde não. Por quê? Nesse dia é o dia do meu encontro na minha religião. Mas aí quanto tempo? Não, nesse dia até na sexta eu chego tarde. Por quê? Porque eu viro à noite tocando. Eu viro à noite. E dessa data eu não abro mão. Aí tem vezes pessoas que só 2 horas num culto não conseguem entregar a sua adoração. Uma pessoa que vira à noite batucando e com um sorriso nos lábios, e pessoas que dizem que serve a Deus, que 2 horas é um tédio. É tudo isso que Paulo está dizendo, apóstolo? Sim. Quem está entendendo, diga misericórdia. E está no ar essa daí, está no Face, está transmitindo, está aqui na palavra. Não estou entrando nem em debates religiosos, de certo ou errado. Eu estou falando de entrega, amor, paixão por aquilo que faz. Amém? A Bíblia continua nos dizendo aqui, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Eu vejo Paulo aqui de novo. Ele dizendo: eu me envergonho do que eu fiz. E olha que, embora não estou dizendo que Paulo não pecava, e olha que os pecados de Paulo aqui era por fidelidade à palavra.
da maneira que ele entendia. Não estou defendendo a vida particular dele, porque eu não andei com ele e não sou Deus. Mas do que ele revela, o que pesa nele é a religiosidade dele. Tanto que ele diz que tem um espinho na carne, um enviado. Eu entendo que é Deus que permitiu isso, porque ele orou e Deus não tirou esse espírito maligno que esbofeteava ele, era acusando ele de tudo que ele foi. Dizendo, olha, você matou cristãos, agora você está dizendo que é um. Você fez isso, isso e aquilo, agora você está dizendo que você é esse cara aí. E ele chega ao ponto de dizer que quando ele orou e pediu a Deus, Senhor, tira isso de mim, Deus não tirou. E disse, a minha graça te basta. E olha que era um espinho na carne. Aí Paulo ficou de beijo e disse, não, então eu também não sirvo ao Senhor. Não, ele disse, se o Senhor disse que a graça me basta, eu vou me alegrar na minha fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não vou desistir. Quando o inimigo vier me acusar, eu vou tomar posse desta graça salvadora que há no sangue de Jesus. E como eu entreguei minha vida para perseguir, eu vou entregar minha vida para que o evangelho seja propagado. Ele está dizendo, eu não me orgulho de coisas que eu fiz. A gente precisa ser sincero. Eu estava conversando com uma psicóloga e ela estava falando assim, a gente estava falando sobre paternidade, que eu ia ministrar sobre paternidade. E aí ela pegou e disse assim, é interessante, muito bom que se faça uma terapia, e todo psicólogo também faz a terapia. E ela falando assim, hoje uma pessoa já formada há muito tempo, e ela falando, eu tive muitos problemas, que por exemplo, com a minha mãe, eu senti muita falta da minha mãe, do carinho da minha mãe, do afago da minha mãe, uma pessoa que já está com mais de 50 anos, ela dizendo que ela tem nela essas marcas, dessa falta, ou seja, sabe o que ela está dizendo? Eu me conheço, não é que está solucionado, é que está resolvido dentro dela essa perca ou ausência, que ela aprendeu a lidar com aquilo, mas aquilo fez falta para ela, e ela vive com aquela falta, mas ela consegue administrar tudo aquilo. Vocês estão junto comigo? Assim também quando tem coisas que nós lembramos na nossa vida, que nem tudo que a gente fez a gente se orgulha, sim ou não? Tem coisas que a gente olha lá atrás e fala assim, eu não me sinto orgulhoso dessas coisas que eu fiz não. Coisas que pessoas viram, pessoas ficaram sabendo, e coisas que ninguém viu, mas Deus viu. E você fala, miserável homem que eu sou. E de tudo aquilo que você fez, você vê que não eram os princípios de Deus e não te trouxe nada de bom. Foram momentos. Acaba com a tua vida. E aí você olha para o evangelho e fala assim, não, mas a minha alegria excede todo entendimento. O que eu tenho para você é muito mais do que as suas dores, é muito mais do que as suas decepções. E entendemos que o que Paulo está dizendo é o seguinte, das coisas que eu fiz que eu não me orgulho muito, só me trazia morte, mas eu deixo elas lá no lugar delas. Quem está entendendo? Aí ele diz, agora porém, libertos do pecado, de tudo isso que aconteceu do passado liberto, agora eu me tornei o quê? Servo de Deus. Eu fui transformado em servo de Deus. Quando houve aquela transformação da água feita em vinho, qual a porção da água que se tornou vinho? Quanto da água se tornou vinho? 3 talhas cheias. Jesus disse, vai lá e retira e leva para o homem experimentar lá. Aí eles escolheram uma parte diferente. O que foi transformado? Tudo. Essa é a transformação que precisa acontecer em mim e você. É transformar tudo. Não dá para você misturar água e óleo. Sim ou não?
Você tem que fazer a separação da água e do óleo. Eu não tenho como Jesus ter feito um milagre parcial naquela talha. Ele transformou toda a água em vinho. Ou seja, o que é transformação? É uma metanoia, uma transformação plena, a começar de dentro para fora. Transformação. Não é uma mudança exterior somente, é uma transformação que começa dentro de nós. Romanos 12, que nem nós já lemos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai as vossas mentes, o vosso entendimento. Ou seja, a minha maneira de pensar foi transformada. Quando você muda, transforma pensamentos, você vai mudar ações também. Amém? Você está entendendo, irmão? Glória a Deus. Aí ele diz, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha que interessante. Servo de quem? Servo de quem? De Deus. Essa palavra servo, acho que a única coisa que nós podemos dar uma mudadinha para ficar menos pesada, é que o escravo, ele foi obrigado a algo. Já, tem uma outra pilha? Eu só consigo pegar dessa seguinte maneira para entender, porque servo e escravo é a mesma coisa. Mas assim, servo, eu me entreguei por livre e espontânea vontade. O escravo, entendendo por esse lado, ele é aquele que não foi entregue pela sua própria vontade, ele foi obrigado a alguma coisa. O servo, ele se entregou. Ele desejou aquilo, a liberdade de ser escravo, vamos dizer assim. Parece que é antagônico, né? A liberdade de ser escravo. Mas é o que Deuteronômio ensina para nós, que Deus chega assim como era para fazer um judeu com outro judeu. Terminados 7 anos, você fala para ele, você pode ir embora, mas você não vai de mãos vazias. Eu vou te dar tudo que você precisa para tocar a sua vida, mas existe uma oportunidade de você ficar. E a oportunidade é se você quiser. É se você amar tanto o seu Senhor que você vai ficar lá. Só que para você fazer isso, você vai ter um sinal, vai ter que furar a tua orelha e todas as pessoas vão ver que você abriu mão da sua liberdade para ser meu escravo. Tinha que amar muito, sim ou não? E é exatamente essa lei que nos traz para perto de Deus. Só para nós entendermos, estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. Deus nos matou para o pecado e nos ressuscitou para Ele. Agora nós temos a liberdade de escolher a quem servir, mas você não é livre. É uma utopia você ser plenamente livre. E é isso que Paulo está trabalhando aqui. Você vai ser escravo de alguém. Você só vai escolher quem vai ser o seu Senhor. Ou você vai ser servo de Deus, escravo de Deus, ou você vai ser servo do pecado e você vai receber o salário. Porque todo trabalhador tem o seu salário. Tudo que se faz tem uma recompensa, ou tudo que se planta nós colhemos. E aí Paulo ele vai fechar dizendo isso. O salário do servo do pecado é o quê? A morte. Mas o salário do servo de Deus é o dom gratuito, a vida eterna que vem através de Cristo. Amém? Uma coisa aconteceu. Carlos estava falando que estava lendo, né, Carlos? Está lendo lá o livro de Atos. Coisa mais linda que aconteceu, Carlos. No livro de Atos, Lucas,
ele tem uma visão tão científica do que está acontecendo na igreja, que ele olha quantitativa e qualitativamente. Ele diz a qualidade das conversões, mas ele também diz da quantidade das conversões. E ele começa a narrar o que foi que aconteceu quando Jesus sobe, e aí Jesus fala para eles: permaneçam em Jerusalém. Eles vão para Jerusalém, eles vão ficar orando até que eles sejam revestidos do alto, eles recebam poder que vem do alto. Atos 2, eles estão todos reunidos, estão clamando e foram revestidos do poder do alto. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, os sinais começaram a acontecer no meio deles. Quando os sinais começaram a acontecer no meio deles, foi notório, não só o sinal da presença do Espírito Santo, como foi notório a transformação na vida daquelas pessoas. A sociedade olhou para eles e falou assim: a gente quer esse amor para nós. Eles caíram na graça da sociedade, Fátima. Olharam para eles e falaram assim: eles têm uma luz diferente, nós queremos essa luz que eles têm. Diz a palavra de Deus que eles chegaram a um nível de que nada mais importava para eles. Tem um livro do Luciano Subirá que fala: até que nada mais importe. Nada mais importava para eles. Já não importava carro, já não importava, não se importava, né? Não se importava, não é de importação, mas não se importava com o carro, não se importava com o dinheiro, não se importava com a propriedade, não se importava com mais nada. Por isso que eles dizem o seguinte: todos tinham tudo em comum, e um só era o coração de todos. E as pessoas olhavam e falavam assim: rapaz, esse povo foi transformado. Pedro foi transformado. E o poder de Deus na vida de uma pessoa transformada faz até o coxo sair andando dentro da igreja, porque ele se entregou àquilo que ele acreditava. Jesus disse, gente, Pedro andou com Cristo, andou sobre as águas, viu o milagre, viu a transfiguração, e ele ainda assim ouviu de Cristo: quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Quando foi que Pedro realmente se converteu? Foi quando ele se jogou, ele realmente entendeu a proposta: vem. E Jesus disse para ele lá no finalzinho de João 21, um dia você andou e fez o que você queria, vai chegar a hora que vão prender você, e você não vai resistir a isso, você vai dar a vida por aquilo que você acredita. E todas as pessoas que dão a vida por aquilo que acreditam, elas são fortes. A gente estava vendo a reportagem, acho que todos viram, do Jeff Bezos, né, que comprou a Twitter. A gente estava falando sobre isso. Acompanhe a história dele. Ele acreditou no sonho dele. E o sonho dele era alto, bem alto, tão alto que era para sair da estratosfera, né? Mas sair do que nós chamamos de céu aí. Na última empreitada dele, eu acredito com toda a minha vida, ou eu quebro, ou eu vou voar longe. Ele voou longe, porque ele foi o primeiro a acreditar no potencial dele e acreditar nos sonhos dele. Tem gente que às vezes fala assim: o apóstolo não me reconhece, o fulano não me dá oportunidade, mas ela mesmo não acredita naquilo que ela tem que fazer. O quanto você acredita que você é o que você diz ser. Seja o melhor naquilo que você faz. Gente, aplica isso em toda a sua vida, que você vai ver mudar a sua história. Você precisa acreditar no seu sonho, você precisa acreditar no seu potencial, você precisa acreditar naquilo que você disse que acredita. Amém? Você acredita? Então pague o preço por aquilo que você acredita e faça acontecer. Amém? Existem muitas histórias. A gente pode falar de Bíblia e a gente pode ver história em outras áreas da vida das pessoas. Pessoas que realmente acreditaram. Mas não é acreditar e ficar assim: ah, eu acredito. Não, é acreditar e ir lá fazer a diferença. Você precisa investir em você mesmo. Amém? Fechando, ele diz aqui para nós:
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé para nós orarmos. Quem recebe essa palavra com amor, seja o melhor naquilo que você faz. Você pode não vencer todos os dias, mas eu acho que só de você estar de pé, você já está vencendo todos os dias. Você pode não ter chegado no seu objetivo ainda, mas você vai chegar. Você tem que ser o primeiro a acreditar. Isso se chama automotivação. Você acreditar no seu potencial. Você precisa acreditar no seu sonho. Você precisa acreditar no que você recebeu. Você acredita que você é pastor? Que tipo de pastor você quer ser? Você é um diácono? Que tipo de diácono você quer ser? Que tipo de servo de Deus você quer ser? Você é forte, não é, Fátima? Você é forte. Apóstolo, mas eu não sou capaz. Se capacite. Se você ama tanto uma coisa, se capacite. Uma pessoa diz para mim, se eu quero muito conhecer a palavra de Deus, não está aqui no culto terça-feira, desculpa que você não me convenceu, você não quer saber de nada. Quero muito servir ao Senhor, quero crescer, e você não está colado aqui do meu lado, você não está aqui junto comigo. Quero ser um grande servo de Deus, e você não está aqui servindo a Deus, meu irmão. Para com essa preguiça. Ah, mas então só resume: o reino de Deus não é primeiro lugar para mim. Assuma, porque é interessante o negócio desse, né? A gente gosta de colocar a culpa nas pessoas do nosso fracasso. Nós somos culpados dos nossos fracassos. Tem coisas que nós estamos vendo que não vai dar, a gente continua fazendo. Tem coisas que nós deveríamos fazer, tiramos o foco e vamos para o outro lado. Você é o que você decidiu ser. Você está onde você se pôs. Você tem sido a dedicação que você tem entregado àquilo que você diz acreditar. Eu acredito nisso. Se entrega pouco, pouco resultado. Se entrega muito, muito resultado. A conta é fácil. Você pode reescrever a sua história a qualquer momento. Essa palavra diz isso. Diz isso. Você já estava conversando, Márcio, o pessoal estava falando, né, Márcio? Se eu estou com 47, tem gente com 45 que vai fazer uma faculdade, que vai lutar um jiu-jitsu, que está cuidando da igreja, que está fazendo acontecer, não pode uma pessoa de 30 anos falar, eu não tenho pique, eu não tenho tempo. Pode. É vergonhoso. Eu me lembro um dia que eu falei, eu quero isso daí. Eu estava na igreja e um pastor com 87 anos, olha, pastor Hélio, que vida, 87 anos, ele disse assim, pastor, ele estava com, a igreja já não era mais só ele que cuidava, já tinha toda uma equipe, ele com 87 anos, ele ainda estava querendo aumentar o orfanato que ele cuidava, a clínica de dependência, e ele ainda com 87 anos queria evangelizar nações. Eu não posso dizer que está na hora de eu parar. Tem muita caminhada. Como é que diz? Tem um texto que o pessoal fala muito. Você é o resultado, pelo menos das 5 pessoas que te cercam, dos 5 livros que você lê. Só isso. Não, mas nem leio, apóstolo. Ixi, então a coisa está feia, mais feia do que você pode imaginar. Pastor que não estuda, ele não pode abrir a boca para pregar. Uma pessoa que não estuda um instrumento, ele não pode tocar. Uma pessoa que não estuda canto, ela não pode cantar. Por quê? Não se deve fazer de qualquer jeito. Amém? Quem está entendendo? Uma aula para mim. Uma aula para nós. Então leia, estude. Essa palavra não é para desanimar, é para animar a fazer as coisas.
para não ser de qualquer jeito. Você está tendo o resultado da sua dedicação. Se você mudar a sua dedicação, ser mais entregue, mais estrategista, saber o que está fazendo, saber onde quer chegar, meu Deus do céu. Eu vou ter uns momentos com cada ministério da igreja. E nesses momentos serão momentos maravilhosos de algo que eu quero compartilhar. Mas eu falo que quando a gente estiver compartilhando, eu vejo que é uma necessidade para a igreja inteira. Você saber o que é o seu eu ideal, o seu eu real e o que você está fazendo para chegar lá. O seu ideal, a sua realidade e o que você está fazendo para chegar nela. Analise isso na sua vida. Se você não tiver esses pontos, você está mais perdido do que você pode imaginar. É melhor você sentar e pagar um café para mim e a gente conversar, porque você não tem o ideal, você não sabe o que é o real, por isso você não sabe nem o que fazer. Então paga um café para mim na xícara, que vai valer a pena, e é muito mais barato do que um coach, e um pãozinho na chapa, uma rosquinha. Amém? Levante as suas mãos, vamos orar nesse momento. Que o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração. Não é para você desistir, não é para nenhum de nós parar, porque essa palavra para mim me faz me dedicar mais ainda, porque se um dia eu fiz um monte de asneira e me dediquei a elas, agora eu vou entregar de corpo e alma a essa verdade. Eu vou ser o melhor naquilo que estou fazendo, eu vou ser um ótimo pastor, eu vou ser um ótimo apóstolo, vou ser um ótimo líder. Por quê? Porque eu quero ser, porque eu tenho o referencial que é Cristo, eu tenho a palavra de Deus que me capacita, eu tenho o Espírito Santo que me guia, e eu tenho um Deus que abre portas, eu tenho um Deus que me capacita, eu tenho um Deus que me enche, eu tenho um Deus que me chamou, e todo aquele que foi chamado por Deus, já foi chamado especificamente com o seu dom, com a capacitação espiritual. Então que o inimigo tire essa procrastinação da tua vida, que Deus tire essa procrastinação da tua vida, que o inimigo muitas vezes está usando, você não consegue mais ter foco naquilo que você se propôs a fazer, que hoje mude isso em nome de Jesus Cristo. Que o dom de Deus venha florescer na sua vida, que você venha se dedicar naquilo que você foi chamado, aquilo que você acredita, em todas as áreas da sua vida. Você é o primeiro que deve acreditar nas suas palavras, você é o primeiro que deve acreditar nos seus sonhos. As dificuldades acontecerão, mas você precisa ter automotivação. Deus me chamou e eu sei que eu posso ser o melhor naquilo que Deus me chamou. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Não foi você que escolheu, Deus foi quem te escolheu para você frutificar. Então deixa Deus usar. Levante assim a sua mão bem alta e diga assim: Senhor, pode me usar segundo a tua vontade. Eu quero ser o melhor naquilo que faço. Amém? Apóstolo, isso é soberba. Não é soberba. Não é você ser melhor do que os outros, é você ser melhor no que você está fazendo. Amém? Ah, irmão, aí ninguém te segura. Aí você vai ficar muito autorrealizado. Fala: meu, sou bom naquilo que eu estou fazendo, estou me dedicando. Rapaz, que orgulho. Quando você não acertar, você vai ficar meio frustrado, né, mano? Não pode. Eu sei que eu posso chegar lá, então eu vou chegar. Na próxima você vai ser melhor. Amém? É assim que é o negócio. Quantas vezes a gente não falha, mas a gente não desiste. Na próxima oportunidade eu vou ser melhor. Um dia se acerta na veia e as pessoas vão falar assim: realmente, o seu resultado. Preste atenção nisso. Quem vê esforço é você. As pessoas só vê resultado. Ninguém vai ver o teu esforço, só a não ser as pessoas que estejam muito próximas de você. As pessoas, elas vão aplaudir o quê? Resultados.
pessoa se esforçou e correu, ganhou o prêmio? Não. Aplaudiram ela? Não. É um ou outro que passou por uma situação ali que a câmera pegou. Mas aquele que conseguiu chegar no objetivo, mas estão aplaudindo o esforço? Não, estão aplaudindo o resultado. Só Deus e a pessoa sabe do sacrifício que a pessoa está passando. Mas deixa as pessoas aplaudir o resultado. E glorifica a Deus pelo processo. Não desista nos processos, que você vai chegar no lugar que Deus te chamou para chegar. Você recebe essa palavra no coração? Guarda ela no teu coração. Não deixa ninguém arrancar nada dos teus sonhos, daquilo que Deus colocou no teu coração. Se dedique e se entregue a tudo isso em nome de Jesus.